tudo bom com vocês? Como algumas pessoas pediram, hoje eu vou falar sobre o meu primeiro campeonato mundial. Ele aconteceu na Alemanha em 2009 e eu tinha só 14 anos. Na minha categoria as meninas podiam ter até 19 anos, se eu não me engano. Então eu era bem novinha mesmo. E eu era bem desligada também, eu não sabia muita coisa sobre o campeonato mundial, não fazia a menor ideia do que esperar lá, do que as meninas faziam. Eu não tinha muito acesso a vídeo também, então eu também não procurava muito. O que eu acho que foi bom até, porque aí eu não ficava na minha cabeça, tipo, nossa, isso eu nunca vou aprender porque é muito difícil, porque as meninas que competem no mundial fazem. Então, eu acho que isso foi um ponto positivo. E a única coisa que eu sabia é que pro Brasil, ficar entre as 15 na época seria uma ótima classificação. Foi isso que me falaram antes de eu sair daqui para competir lá. E que se ficasse entre as 10 melhores no programa curto, eu poderia competir em um horário diferente no programa longo. E isso seria uma vantagem. Então eu botei na minha cabeça, eu quero ser essas meninas que ficam entre as 10 melhores. Eu quero competir em um horário diferente, já que isso é uma vantagem. Mas eu não sabia muito bem como fazer isso, né? Mas eu botei isso na minha cabeça e treinei e só queria fazer o meu melhor. Chegando lá no campeonato, comecei a treinar, né? Fui nos treinos oficiais, que sempre tem, pra tu reconhecer a quadra. E eu lembro muito da minha técnica falando, não deixa elas te atropelarem. Tu faz o que tu tem que fazer, não abre espaço para elas. Porque as meninas dos outros países, né, eu nunca tinha competido num campeonato desse nível. Então elas voam na quadra. E normalmente quando tu é nova, assim, normalmente não, mas algumas ficam encolhidas. Que, né, era o meu caso, porque eu era muito tímida. Então, nos primeiros minutos eu fiquei bem encolhida, assim, meu Deus, não tenho espaço para saltar, o que eu vou fazer? Eu vou passar na frente dela, não vou. E aí eu lembro muito da minha técnica falando isso. Faz o que tu tem que fazer, não deixa espaço e tal. E eu fui, consegui treinar, eu adorei a quadra, ainda bem. Não escorregava nem nada. E treinei bem. Chegando no dia da competição, do programa curto, eu fiz o aquecimento, né? Tem 5 minutos de aquecimento antes da competição. E treinei até que bem, assim. E lembro de a minha técnica pedindo antes de eu entrar para competir. Ela olhou para mim e falou: "Tá preparada?" E eu olhei para ela e falei: "Não." Comecei a chorar na frente da minha técnica. Eu acho que ela ficou desesperada nessa hora, mas é que eu tava desesperada também. Comecei a chorar, dizendo que eu não tava preparada, que eu não queria e não sei o que, não queria competir. E ela tentando me acalmar, acho que ela nem sabia muito bem o que fazer, né? Mas ela só falou, faz o teu melhor, a gente treinou muito pra estar aqui, vai dar tudo certo e tal. E eu não tinha opção mesmo, né? Então eu fui competir, entrei na quadra. Errei algumas coisinhas, mas no fim eu fui bem, assim, ainda mais pro nervoso que eu tava, né? Fui excelente. Fui bem, saí feliz da quadra. E naquele ano tinham, eu acho que umas 40, sem mentira, competindo comigo no Mundial. E eu tinha que esperar essas 40 competirem pra saber a classificação que eu tinha ficado, né? E eu lembro que a gente ficava contando, tipo, no telão aparece em que lugar tu saiu e aparece o lugar que as outras saíram também. Então, tipo, digamos que eu saí em segundo lugar, aí a gente ia contando, essa saiu em primeiro, então entrou na frente, essa saiu em quarto, já entrou atrás de ti. E a gente contando, viu que eu tinha ficado entre as 10 melhores, mas a gente não tinha certeza. E quando saiu no telão, assim, as classificações finais, eu lembro que eu fiquei muito feliz, porque eu fiquei em nono lugar, tipo assim, ali, mas eu fiquei nas 10. Então, tipo, eu fiquei tipo assim. Eu fiquei muito feliz, já tinha valido o campeonato, né? Mas ainda tinha o programa longo, que é o que vale mais. Então, a minha nota podia subir muito ou descer muito. E eu queria que subisse muito, né? Então, treinei lá nos treinos oficiais, treinei bem também. E chegou o grande dia do programa longo. Minha técnica foi antes pro ginásio.
Então, a gente não tinha muito como se comunicar, porque não tinha Wi-Fi no ginásio. Mas ela foi para assistir algumas provas e tal. E caso o campeonato estivesse adiantado, ela ia dar um jeito de nos avisar. E a minha mãe foi me ajudar a arrumar meu cabelo. Minha mãe estava junto comigo nesse campeonato. E estava me ajudando a me arrumar no hotel. Quando a gente saiu pro hotel, a gente sempre ia de trem pro campeonato. Então a gente saiu do hotel normalmente, um tempo adiantado assim. E a gente entrou no trem. O trem foi até um lugar, parou e voltou. E a gente ficou tipo, o que tá acontecendo? Será que esse trem só vai até esse ponto, né? E aí a gente foi de novo em outro trem. E o trem fez a mesma coisa. Parou e voltou. E eu já comecei a ficar, meu Deus do céu, eu não vou chegar nesse campeonato hoje. Aí, minha mãe sabe falar alemão, né? Graças a Deus. E perguntou o que estava acontecendo. E estava acontecendo uma greve no meio dos trilhos de trem. Então os trens não estavam conseguindo passar por um bloqueio que tinha. E a gente começou, tipo, meu Deus, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai chegar lá? A minha mãe ficou desesperada. Eu lembro de ela ter ficado muito mais desesperada que eu. E ela saiu andando, assim. Tipo, vou ir a pé pra esse ginásio. Só que era muito longe. Tipo, não ia ter como a gente chegar a pé no ginásio. E aí, ela já tinha andado um bom tempo. E eu falei, mãe, a gente não vai conseguir. Vamos voltar pro hotel e vamos pedir um táxi. Aí ela, tá, vamos lá então. E daí a gente tava voltando pro hotel. Isso já tinha passado muito tempo. Eu já achava, meu Deus, já passou a minha competição, né? Mas a gente tava no caminho de volta, a gente encontrou uma van da organização. Que foi Deus que botou ela lá, né? E aí a minha mãe perguntou pro motorista da van se por acaso ele não tava levando os atletas, se eu não podia ir junto. Daí explicou tudo o que tinha acontecido com o trem. E o motorista da van falou assim, essa van é só pro pessoal da organização do campeonato. E aí a minha mãe já ficou, ai, por favor, porque deixa minha filha aí, porque é o primeiro campeonato mundial dela, e não sei o quê. E aí eu lembro que o moço da van perguntou pra um dos caras da organização, que já estavam sentados na van, e eles meio que se comoveram com a história e deixaram eu ir na van. Cheguei lá no campeonato pra encontrar minha técnica na van da organização. Ela não entendeu nada. Eu só sei que quando eu cheguei, ela tava na porta do ginásio. E aí ela tentou me acalmar, né? Ela me contando depois. Aí eu cheguei e ela ficou tipo, ai, calma, mas já vai colocando os patins, tá? Hoje a gente não vai aquecer, não precisa e tal. Vai colocando os patins. E tipo assim, deu tempo de eu colocar os patins e entrar na quadra. Me chamaram, coloquei os patins, me chamaram pra entrar na quadra. Pensa no nervoso, né? Aí eu treinei e, tipo, deu tudo errado no treino. Eu não acertei nada. Eu não tinha aquecido, né? Eu não tinha alongado, não tinha feito nada. Eu errei tudo, assim. Mas eu tava mais tranquila do que no curso. Eu não chorei antes da competição, não disse que eu não tava preparada. Entrei na hora da competição e eu tava muito concentrada, assim, tipo... Parecia que eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer pra ir bem, pra acertar todo o meu solo. E eu acertei absolutamente tudo que eu fiz. O meu nível de dificuldade na época, comparado ao das outras, era mais baixo. Até porque eu também era mais novinha e tal, e tipo, meu primeiro campeonato mundial. Mas eu consegui fazer tudo que eu sabia. Fazer o meu feijão com arroz bem, assim. E fiquei muito feliz por isso. Saí extremamente feliz da quadra, tipo, independente de qual lugar eu ia ficar, eu já tinha ficado muito feliz pelo que eu fiz lá. E aí a gente foi esperar sair o resultado. Todo mundo competir e sair o resultado final. Eu lembro que eu saí em primeiro lugar. Então, eles já tinham competido umas duas do grupo das 10. Então, eu já ia finalizar no grupo das 10 melhores. Já tava super feliz por causa disso. E foi passando uma e foi passando outra. E eu continuava em primeiro lugar. E eu, meu Deus do céu. Em nenhum momento eu achei que tava certo aquilo. Eu achei, não, eu não devo estar mais em primeiro. Tipo, eu tava na minha cabeça que, sei lá, o sistema do telão lá tava dando errado. Em nenhum momento eu achava que, tipo, elas competiam e eu ainda tava em primeiro e ainda tava em primeiro. E eu lembro que faltavam 3 competir, que eram 2 italianas e uma argentina. E o Marcel tava do meu lado, junto com a minha mãe, e
e essas 3 meninas eram as que estavam em primeiro, segundo e terceiro. E eu ainda estava em primeiro, pelos nossos cálculos. E eu lembro que o Marcel falou pra minha mãe que se a menina errasse o salto, porque ela tava errando bastante coisa na coreografia, e ela tinha um salto, acho que no final. E o Marcel falou que se ela errasse o salto, era provável que eles me dariam vitória em cima dela, porque ela não tinha, acho que, feito nenhum outro salto completo, ou alguma coisa assim. E aí a menina fez o salto e errou o salto. Mas, tipo, eu não tava acreditando, então eu achava que eu nem tava em primeiro ainda, quanto menos que eu ia ganhar daquela menina, né? E ela saiu da quadra e saiu em segundo lugar. E nos nossos cálculos eu ainda tava em primeiro, e só faltavam 2, então, tipo, eu tava no pódio. Aí competiram as outras 2 italianas, que, tipo, eram muito melhores, não tinha como ganhar nunca. E todo mundo dizendo que eu tava em terceiro, e, tipo, eu tava feliz, mas eu não tava acreditando mesmo, assim, tipo, não, deve estar errado, nosso cálculo deu errado. E aí saiu no telão os resultados, e eu realmente tinha ficado em terceiro. Só que eu ainda não tava acreditando. Eu pensei, não, esse terceiro lugar deve ser só a classificação do programa longo, não deve ser junto. Aí perguntei pra minha técnica, ela falou, não, é junto. E aí, como se não bastasse, a gente ainda foi conferir na parede, porque eu ainda não tava acreditando. E realmente, eu tava em terceiro lugar, tipo, meu primeiro campeonato mundial, e eu ganhei uma medalha, tipo, uma coisa inédita pro país. Nenhuma mulher até hoje conseguiu ganhar uma medalha individual em campeonatos mundiais, então eu fui a primeira e ainda sou a única. E eu não sabia o que pensar, eu acho que a ficha não caiu lá naquele dia, sabe? Eu fiquei extremamente feliz, mas eu não tava acreditando no que tava acontecendo. Talvez até hoje a ficha não tenha caído ainda, mas eu sei que foi um momento muito especial na minha vida, que eu gravo até hoje e vou levar pra sempre comigo. E quero muito que outras meninas conquistem medalhas também em campeonatos mundiais pra elevar o nome do nosso país nesse esporte. E por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber mais um pouco sobre a minha história. E deixem seu like aqui, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo sobre o que vocês querem nos próximos vídeos. Eu pretendo não contar só sobre a minha história, mas também sobre de outros atletas, e também colocar vídeos sobre alguns passos da patinação, que vocês pedem bastante. Fazer vários vídeos mostrando os movimentos da patinação. E por hoje é isso, então beijos e tchau, tchau!